Como é possível que na Índia vendam um carro novo por $7.000 ou menos, enquanto nos Estados Unidos você precisa de quase 18 mil para ter algo decente? É uma pergunta que paira na mente de milhões de pessoas a cada ano. Uma espécie de mito moderno. Uma promessa não cumprida do sonho americano sobre rodas. E é que nem sempre foi assim. Durante décadas, os Estados Unidos foram sinônimo de liberdade. Liberdade e asfalto. O país onde nasceram os muscle cars, os conversíveis longos como barcos e as rodovias infinitas. Nos anos 70, você podia comprar um carro novo pelo equivalente a cerca de $10.000 atuais. Eram tempos em que um carro era simplesmente isso, um carro, 4 rodas, motor e destino. Mas algo mudou. O preço médio de um carro novo nos Estados Unidos hoje beira os $18.000. E se você se atrever a pedir um com certas comodidades básicas, ar-condicionado, uma tela central e talvez freios decentes, estará pagando mais do que custava uma casa nos Estados Unidos, nos anos 80. Então, onde estão os carros baratos? A resposta curta é, eles existem, mas não aqui. Em países como a Índia, o mítico Tata Nano era vendido em seu lançamento pelo equivalente a $2.500. Sim, você leu bem. Na China, o BYD Gol, um carro elétrico moderno, custa menos de $11.000. No México, modelos como Nissan March ou Chevrolet Aveo são facilmente encontrados na faixa de $10.000 a $13.000. Então, por que nos Estados Unidos você nem sequer pode se aproximar desses preços? Porque aqui não se trata apenas do produto. Trata-se do sistema. A indústria automobilística dos Estados Unidos, longe de vender carros, constrói ilusões. Aqui, não te vendem um meio de transporte, te vendem uma narrativa. O SUV que te faz sentir poderoso, a caminhonete que te transforma no dono da estrada, o sedã que reflete seu sucesso profissional. E nesse jogo de ilusões, os carros baratos não têm lugar. Um exemplo, há alguns anos, a Chevrolet lançou um modelo chamado Spar, pequeno, econômico, funcional, e embora tenha tido certa aceitação, nunca decolou. Por quê? Porque era percebido como um carro de pobre, estudante, perdedor, palavras duras, mais reais. Nos Estados Unidos, o valor de um carro não é medido apenas em cavalos de potência, mas em quanto parece que você pode pagar por ele. E isso é fundamental para entender o mito. Em outros países, ter um carro barato é sinônimo de inteligência financeira. Aqui, muitas vezes, é interpretado como um fracasso econômico, uma ideia alimentada por décadas de cultura publicitária, filmes e o eterno desejo de ter mais que o vizinho. Assim, enquanto o mundo avança em direção a veículos acessíveis, sustentáveis e práticos, nos Estados Unidos continuam presos em um paradoxo. Quanto mais você precisa de um carro barato, mais caro ele se torna. Mas isso é apenas a superfície. Imagine que você vai à concessionária procurando um carro simples, funcional, sem luxos, algo que te leve do ponto A ao ponto B sem esvaziar sua conta bancária. E, no entanto, você sai de lá com um SUV de $38.000, 7 anos de dívida, pagamentos mensais de $651 seguro que te sufoca. Como diabos isso aconteceu? Bem-vindo ao sistema de consumo americano, uma máquina tão precisa quanto invisível. Aqui não se trata de vender carros, trata-se de vender dívida. O crédito nos Estados Unidos não é um complemento. É o motor do consumo. Quase ninguém compra um carro à vista. Não porque não queira, mas porque o sistema não é projetado para isso. Ele é projetado para que você pague juros, seguros, garantias estendidas e acessórios desnecessários durante anos. Vou te explicar. No ano de 2010, os prazos de financiamento mais comuns eram de 60 meses. Hoje, o normal são 84 meses. Ou seja, 7 anos pagando por algo que, em 3, já perdeu a metade. Metade do seu valor. E as financeiras adoram isso, porque não estão ganhando pelo carro, estão ganhando pela sua impaciência. E é aqui que o carro barato se torna um problema para eles. Se hoje existissem veículos novos por $9.000, muita gente os pagaria à vista ou com créditos muito curtos, de baixo interesse. Isso não é vantajoso para os bancos, nem para as financeiras, nem para as concessionárias, porque perdem o negócio mais lucrativo, o do financiamento. Vou te colocar em números. Um carro de $35.000 financiado em 7 anos, com uma taxa de juros moderada, pode fazer com que você acabe pagando mais de $45.000 no total. São $10.000 extras que não vão para o fabricante, vão para o sistema financeiro e isso não é tudo. A esse empréstimo, você soma o seguro que em muitos estados é obrigatório e caríssimo, e se você não tem um bom histórico de crédito, é penalizado com taxas mais altas, pagamentos iniciais elevados e seguros especiais. Ironicamente, quem menos pode pagar acaba pagando mais. É um círculo perfeito para eles, mas não para você. Agora, bem, alguém poderia pensar que se existissem mais carros econômicos, a concorrência obrigaria a baixar os preços, certo? Sim. Mas para isso, você teria que permitir que marcas estrangeiras, como o BYD ou Bullion, entrem com força no mercado. E você já pode imaginar que não está muito de acordo com isso. Os carros baratos não são escassos por falta de tecnologia ou materiais. Eles são escassos porque o sistema precisa que você continue endividado. E não é conspiração, é estatística. Hoje em dia, 85% dos carros novos vendidos nos Estados Unidos estão financiados. Isso representa centenas de bilhões em juros. E ninguém está disposto a matar essa galinha dos ovos de ouro. Imagine que você é dono de uma das 3 grandes marcas de carros nos Estados Unidos. General Motors, Ford ou Stellantis investiram bilhões em fábricas, tecnologia, marketing, acima de tudo, em consolidar sua posição como um dos pilares da economia nacional.
E agora, surge uma marca chinesa que vende um carro elétrico por 10 mil dólares. Não é apenas barato, é moderno, eficiente e funcional. O que você faz? Só ler, você não compete, você pressiona. A indústria automobilística americana não é apenas uma indústria, é uma força política. Tem tentáculos em Washington, nos sindicatos, na mídia e nas regulamentações. E isso não é algo novo. Desde os anos 50, essas empresas têm influenciado políticas que afetam diretamente a economia, quais carros são fabricados, como são vendidos e quanto custam. Você se lembra dos padrões de emissões, segurança e eficiência? Em teoria, estão lá para nos proteger. Na prática, muitas vezes são ferramentas para encarecer artificialmente a entrada de concorrentes estrangeiros. Por exemplo, nos Estados Unidos, impõe-se uma carga regulatória que encarece significativamente a produção de carros pequenos. Coisas como airbags laterais duplos, reforços estruturais, testes de colisão específicos e tecnologia de monitoramento que são obrigatórias e que levam o custo base de qualquer veículo. São necessárias? Em parte, sim. Mas o resultado final é que um carro barato, para cumprir com todas essas normas, deixa de ser barato. Enquanto isso, as marcas tradicionais aproveitam isso para justificar preços mais altos e evitar a verdadeira concorrência. E não nos esqueçamos do caso do Chicken Tax, uma tarifa de 25% que é imposta a veículos leves importados, instaurada nos anos 60, como represália econômica. Hoje, ele é usado para proteger caminhonetes e utilitários esportivos fabricados localmente, limitando severamente a entrada de veículos altos. Alternativas, mais baratas do exterior. Sim, há liberdade de mercado, até que afeta minhas vendas. Mas, isso não é tudo. Você já se perguntou por que os carros mais acessíveis acabam desaparecendo dos catálogos? Modelos como o Chevrolet Sonic, o Ford Fiesta ou o Toyota Yaris foram descontinuados nos Estados Unidos, embora continuem vivos em outros países. Por quê? Porque vender um SUV de 40 mil dólares com os mesmos custos de produção que um compacto de 16 mil é muito mais rentável. Mesma linha de montagem, mais triplo de margem de lucro. E então os concessionários, que também ganham mais com os carros caros, deixam de promover os modelos econômicos, os escondem no fundo do lote ou nem sequer os pedem no inventário. Assim se gera a ilusão de que já não existem carros baratos. Mas é uma ilusão construída de propósito. No fundo, a indústria aprendeu uma lição. É melhor vender menos unidades, mas muito mais caras, para um público endividado que não sabe dizer não. E se isso implica fechar a porta para marcas mais acessíveis ou esmagar modelos econômicos que funcionam, eles o farão. Porque aqui não se trata de mobilidade, trata-se de controle do mercado. Porque nos Estados Unidos não se compra um carro por necessidade, compra-se para demonstrar algo. E isso, embora pareça superficial, é uma das razões mais profundas pelas quais os carros baratos não têm futuro neste país. Nos Estados Unidos, o carro sempre foi um símbolo de liberdade, progresso e status. Desde os Cadillacs gigantes que definiram os anos 60 até os SUVs pretos com vidros escurecidos que hoje parecem uniformes de sucesso silencioso. E aqui entra uma das grandes tragédias do mercado automotivo. Os carros baratos não se encaixam nessa narrativa. Se você dirige um carro pequeno, austero, sem telas ou luzes LED, a primeira coisa que as pessoas assumem é que você está passando por um momento difícil. Sim, mesmo que você o tenha comprado à vista, sem dívida, e por pura inteligência financeira. Porque o sucesso nesta cultura deve parecer caro. Não importa se você paga 800 dólares por mês por algo que não precisa. Enquanto vejam, enquanto ouçam rugir, enquanto brilhar, então vale a pena. E por isso, marcas que tentaram introduzir veículos mais acessíveis bateram de frente com essa barreira cultural. Você se lembra do Tata Nano? Um carro ultra barato da Índia, anunciado como o mais barato do mundo. O projeto era ambicioso. Queriam trazê-lo para a América e romper o mercado, mas cometeram um erro fatal. Eles o promoveram como um carro barato. E nos Estados Unidos, isso é como usar uma camiseta que diz, não tenho dinheiro. Nem sequer entrou no mercado. O mesmo aconteceu com o Scion-Knight, um carro compacto da Toyota, moderno, urbano, fraco e totalmente ignorado. A razão? Muito pequeno, muito barato. Em um país onde até o café é servido em tamanho extra grande, um carro com menos de 3 metros de comprimento simplesmente não transmite status. Enquanto isso, os carros mais vendidos não são os mais baratos. São as caminhonetes gigantes, os SUVs de 7 lugares, os muscle cars redesenhados com motores V8 desnecessários, veículos que, em outros países, seriam considerados luxos extremos. Aqui são o padrão aspiracional. E isso tem consequências, porque essa obsessão com o carro que diz quem você é não só influencia as decisões pessoais, mas também afeta quais veículos as marcas se atrevem a lançar. Ninguém quer produzir algo que será percebido como de perdedor. Então, as marcas investem milhões em design agressivo, em interiores com telas enormes, em pintura que parece saída de um filme de ficção científica. Tudo para que você se sinta importante ao volante, e isso, obviamente, encarece os custos. Mas a grande pergunta é, o que aconteceria se de repente surgissem no mercado veículos elétricos seguros, bem projetados e baratos? Imagine que amanhã chega ao porto de Long Beach uma carga de carros elétricos compactos. Bem equipados, modernos e com um preço inicial de 10 mil dólares, não usados, não reconstruídos, não peças ambulantes, novos. O primeiro a descer é um BYD Seagull, aquele pequeno carro elétrico que na China já é uma revolução silenciosa.
autonomia suficiente, design jovem, tela central, ar-condicionado, tudo o básico. Mas seu maior pecado, aos olhos da indústria americana, é este. Custa menos do que aqui te cobram por um scooter elétrico premium. A reação do mercado não seria de celebração, seria de pânico, porque se esses chegarem ao consumidor americano, sem barreiras, sem tarifas alfandegárias absurdas nem regulamentações infladas, milhões de pessoas escolheriam comprá-los à vista, sem leasing, sem financiamento, sem 7 anos de dívida. E isso colocaria todo mundo em xeque. Todo o sistema. As financeiras perderiam bilhões em juros. Os fabricantes viriam despencar as vendas de seus modelos mais lucrativos. As concessionárias ficariam com estoque de carros de $40 mil que ninguém quer financiar. Até mesmo as seguradoras perderiam, porque esses carros poderiam custar menos para reparar ou simplesmente não justificar seguros tão caros. E não esqueçamos o mais importante. O consumidor sairia ganhando. Pela primeira vez em décadas, o cidadão médio poderia ter acesso a um carro novo, moderno e funcional, sem ter que hipotecar seus próximos anos. Vida. Poderia dedicar seu dinheiro a outras coisas, poupar, viajar, investir, empreender. E isso, para um sistema baseado no endividamento constante, é uma ameaça existencial. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo diante dessa possibilidade? O que sempre fez: fechar fileiras. Já estamos vendo isso. Em 2024, o governo começou a endurecer as regulamentações para marcas estrangeiras, especialmente as chinesas. Estão sendo criadas novas barreiras de segurança, normas de conectividade e padrões técnicos que, em teoria, protegem o consumidor, mas que, na prática, fecham a porta para o carro barato. Também se promove uma narrativa midiática sutil, mais constante. Os carros chineses são inseguros, não cumprem com nossas normas, são uma ameaça para a indústria local. Tudo isso pode ter um pouco de verdade, mas também muito de estratégia comercial disfarçada de patriotismo. Por que não é que esses carros não possam cumprir com os padrões? É que cumpri-los custaria tanto que já não seriam baratos. E isso, para os que já estão dentro do jogo, é o resultado perfeito. Mas, não vou te contar, tudo está perdido, com a globalização tecnológica, com a pressão crescente de consumidores que já não querem se endividar por um volante, com a explosão das redes sociais mostrando modelos econômicos de outros países. O mito começa a se quebrar. A pergunta já não é, por que não existem carros baratos? A pergunta é, até quando poderemos continuar justificando que não existam? E essa é a semente da mudança. Porque embora hoje pareça impossível ver carros de $10 mil nas ruas de Nova York ou San Diego, a história nos ensinou que quando a tecnologia avança e o mercado se cansa, nenhum lobby pode deter o inevitável para sempre.